que há com o Flamengo, Mauro? Qual é a situação de momento? Bem, no momento a situação é assim, eu acho que o Zé Ricardo, ele não está passando por esse perrengue todo à toa. Ele procura encrenca, né? O Zé Ricardo, um técnico que, para fugir dessa solução temporária que era o Jaime, que não é solução para nada, o Jaime ganhou uma Copa do Brasil com o Flamengo, mas o Jaime não tem condições de ser técnico do Flamengo. Isso aí é ponto pacífico. O erro do Flamengo foi quando ganhou a Copa do Brasil com um time que o Mano Menezes montou e que ele conseguiu tocar até o final, um torneio eliminatório, mata-mata, vai ganhando, vai avançando. As coisas casaram bem, ele fez uma mudança no time, ele colocou um volante na época, era o Amaral, e o time caminhou, o time foi e ganhou a Copa do Brasil. Quando fez uma preparação para a Libertadores 2014, da qual o Flamengo foi eliminado também na primeira fase, como aconteceu agora recentemente, ficou claro ali que o Jaime não tinha condições. Aí o Flamengo já faz uma bobagem, né? Os diretores do Flamengo na época demitem o Jaime sem comunicá-lo. Nós avisamos a ele, ao vivo no bate-bola à tarde. Exatamente. Ele estava almoçando no restaurante com a mulher dele no dia de folga e ficou sabendo pela nossa produção e conversou com a gente na época ao vivo que ele estava demitido. E demitido para contratar o Ney Franco, que é uma bobagem em cima da outra, né? Porque o Ney Franco também não é solução para nenhum time grande do futebol brasileiro, evidentemente. Então, e de lá para cá, né, com todos esses técnicos que passaram com o Bandeira de Melo à frente do clube, tentaram com o Zé Ricardo uma solução caseira, temporária, que se mostrou boa. O Zé Ricardo fez um trabalho muito bom ano passado. O Flamengo disputou o título brasileiro, o Flamengo foi terceiro colocado no campeonato, jogando fora da cidade do Rio de Janeiro, 33 de 38 rodadas. Impressionante. Imagina o Palmeiras, campeão brasileiro, jogando 33 partidas fora da cidade de São Paulo, das 38 que ele disputou. O Palmeiras fez todos os jogos comando de campo em São Paulo, exceto um, que ele quis levar para Araraquara contra o Cruzeiro, né? E ainda fez um jogo aqui em São Paulo contra o Corinthians, fez um jogo aqui em São Paulo contra o Palmeiras, né? Fez um jogo em Santos, aqui pertinho contra também. São Paulo. Contra o próprio Santos, ou seja, o Palmeiras, que foi campeão, como todos os outros, né? Jogou em casa. O Flamengo teve que viajar por culpa do Flamengo, ninguém tem nada com isso. Mas isso, evidentemente, tem que ser considerado no trabalho do técnico e dos jogadores. Só que quando entra esse ano, paralelamente, o Flamengo está mudando de patamar. O Flamengo contratou em 2015 Guerreiro, 2016 Diego, 2017 agora Everton Ribeiro. E fora esses jogadores, vários outros, digamos assim, não tão pesados, que estão chegando. Então você pega o elenco que o Zé Ricardo pegou, o elenco anterior lá atrás com o Mano, com o Jorginho, lá no começo, são muito diferentes. O patamar vai subindo. E à medida que vai subindo, acho que cabe ao técnico conseguir entender que alguns atletas que foram importantes para ele no ano passado, eles naturalmente vão perder espaço. E o Zé Ricardo ficou agarrado a alguns jogadores. Cito aí o Muralha, que é um goleiro que a gente já critica já há algum tempo, né, por acaso, que vive uma péssima fase, além de tudo displicente, como foi ontem no lance do primeiro gol do jogo, dos dois lances, né, uma falta que ele cometeu, pôs a mão na bola recuada, depois, na sequência, ele deu o gol praticamente para o Oswaldo, do Sport. O Rafael Vaz, que é um zagueiro que comete erros em série, assim, absurdos, e ele insistiu com esse jogador, aumentando o desgaste, e o Márcio Araújo, né? Que, aliás, tinha vários defensores, tinha uma máxima nas redes sociais que era o meu 10 veste a 8. Sumiram todos eles. Sumiram, porque o Márcio Araújo, obviamente, não tem nível para ser titular de um time que tem grandes ambições. O Flamengo se propõe a disputar títulos e, para isso, contrata tantos jogadores. Eu acho que o Zé errou aí porque ele ficou muito preso a esses jogadores. Ele não teve, não sei se a coragem é a palavra certa, mas não teve iniciativa de fazer algumas mudanças. Ele não estimulou a competição entre os atletas. Me lembra um pouco o que houve no Corinthians do Tite quando ele saiu em 2013, em que ele foi, não diria acusado é a palavra muito forte, mas as pessoas diziam o Tite não conseguiu fazer a transição de jogadores que ganharam todos os títulos que o Corinthians sempre sonhou e que precisava de uma mudança no elenco. E o Mano veio com essa função logo depois para fazer essas transformações no elenco. O Zé tinha que ter feito isso no ano passado para esse ano. Ele não fez. Então, hoje ontem, depois do jogo, ele estava bem abatido, que é natural. A delegação voltou ontem de madrugada. Até eu publiquei no meu blog a situação dele, que ele não seria demitido hoje, mas que dificilmente vai sustentar o cargo se for demitido no domingo, se perder no domingo para o Avaí em Florianópolis. E aí, hoje à tarde, houve uma reunião. A reunião teve lá o presidente Bandeira de Melo, o Fred Luz, que é o CEO, o Caetano, que é o diretor executivo, o Zé Ricardo, o Moser, e teve gente também da comissão técnica que participou. E nessa reunião, o que foi dito para o Zé Ricardo? Foi colocado para ele que o clube quer que ele adote a chamada meritocracia, ou seja, que os jogadores que estão bem, que estão pedindo passagem, tenham oportunidades, o que não ocorre, de fato.
Você pega o caso de Mancoello no ano passado. Mancoello fez gols decisivos, por exemplo, jogando bem contra Atlético Paranaense, 1-0, gol de letra, e fez contra o Cruzeiro no último lance do jogo, praticamente 2-1, a virada incrível nos minutos finais. 2 jogos lá em Cariacica. No jogo seguinte, Mancoello estava no banco, não aparecia nem no banco. Ninguém entendia. Por que não aparecia no banco? Então, isso tem acontecido já há algum tempo. E então, o que foi colocado para ele é isso. O clube quer que ele estimule a competição entre os jogadores, porque acham que ao fechar com alguns atletas, ele não motiva o elenco, ele desmotiva alguns atletas, ele cria focos de desinteresse, mas de desestímulo. Então, acho que o Zé Ricardo cometeu alguns erros. E a diretoria também comete um erro maior ainda, porque essa conversa deveria acontecer lá atrás, durante o Campeonato Carioca, não agora. Depois da eliminação da Libertadores e depois do time ter um início de campeonato tão ruim. E jogando mal, o time regrediu. Então, eu acho que o Zé tem responsabilidade. Se ele está na marca do pênalti, e eu acho até que é uma pena, porque é um técnico promissor. Não sei se ele terá outra oportunidade como essa na carreira, pode ficar marcado, que seria muito ruim. Mas ele procurou a encrenca. E a diretoria do Flamengo peca por omissão, especialmente do presidente, né, que acumula a vice-presidência de futebol. Por isso, eu acho que ele se omitiu. Deveria lá atrás ter conversado. No domingo, João, é provável que jogue o Thiago. O Thiago é um garoto da base, o goleiro, que foi campeão da Copa São Paulo em 2016. E ele é o reserva imediato do Muralha. Esse rapaz jogou 3 partidas esse ano. Contra Resende, Volta Redonda e Portuguesa. Nos 3 jogos, o Flamengo com vários garotos, várias reservas. Ele não foi testado. Nós tivemos vários clássicos inexpressivos no Campeonato Carioca, não valeu, mas é um clássico. Então ele entra no Fla-Flu, ele vai ser mais exigido. Entra no Vasco Flamengo, vai ser mais... No Botafogo, vai ser exigido. Então o Zé Ricardo não o testou. E é provável, porque o Muralha, depois do que aconteceu ontem, é o fim da picada se ele continuar no time. Não tem outro. Então o garoto vai para uma fogueira. Aí tem 2 possibilidades. Ou ele pode ser o Júlio César, que quando substituiu o Klemer lá no passado, nunca mais largou a camisa de titular, e depois na Inter foi até, durante um período, o melhor goleiro do mundo, o Júlio César, um goleiro de grande carreira, né, internacional inclusive. Ou pode ser o César, que foi o de 2015, que ganhou uma copinha também com o Flamengo, antes, né? E quando o Paulo Vitor se machucou, ele entrou e foi um desastre absoluto. O Thiago é um mistério, porque ninguém viu esse garoto jogando entre os profissionais. Então, acho que acerta a diretoria não demiti-lo hoje, para colocar o Jaime, por exemplo, seria uma bobagem, dá uma última chance para o Zé Ricardo, mas o Zé Ricardo também procurou encrenca. Acho que ele não fez boas escolhas. O Guerreiro perde muitos gols. Eu acho que agora... tem outras questões, mas, por exemplo... A hora que ele vai ter Conca, Everton Ribeiro... Mas, por exemplo, ele tem o Damião e o Felipe Viseu como suplentes do Guerreiro. O Damião jogou tão boa partida ontem, mas ele joga boa partida e não faz gol. O centroavante que não faz gol. E o Viseu quase não tem oportunidade. Não sei também se o Viseu resolveria, mas se você tem 2 reservas do Guerreiro, o Guerreiro vira e mexe, ele é convocado. Então você tem que escalar um dos 2. Por que não dá oportunidade pro menino? O Damião tem N chances. Aí o Coelho joga uma partida, não jogou muito bem, não. Aí ele sai do time. Ontem saiu de novo. E o Márcio Araújo erra todos os jogos, ele continua no time. O Vaz errou, só quando chegou a um ponto limite, perdeu a posição. Então, assim, essa é a grande questão. Eu imagino que a diretoria alguns jogadores, a diretoria foi omissa. A diretoria tudo bem, mas deveria ter cobrado antes do técnico, até para dar respaldo em algumas situações nas quais ele eventualmente se sente inseguro. Bem. Eu acho assim que a diretoria vai dar agora ao Zé Ricardo um tempo para analisar o trabalho dele com todos os... com o elenco de 2017 montado. Eu não acho não, João. Se perder domingo, acho que eles vão limar o cara. Não vai esperar. Embora o Bandeira de Melo não queira demiti-lo, eu acho que ele não vai segurar a onda. Até pus no meu blog hoje um vídeo de 2015, ele sendo entrevistado pelo Cícero Melo e falando que o Oswaldo de Oliveira ia ter um trabalho de longo prazo, blá, blá, blá. Logo depois mandou embora. E contratou o Muricy, que até serviu de cabo eleitoral para ele, né? Porque o Muricy, ainda com um nome com prestígio, né? E estava no período eleitoral. Isso foi bom para o Bandeira, evidentemente, nas urnas também. Não contratou só por isso, claro, mas isso também acabou ajudando. Ou seja, o dirigente mudar de opinião sobre esse tipo de coisa é muito fácil. E se o Flamengo no domingo for derrotado, não estou dizendo que tem que mandar embora. Isso Flamengo, Avaí e Florianópolis. O que eu acho que vai acontecer pelas informações que tem, que eu conversei com várias pessoas. Se porventura o Flamengo perder, essa pressão vai aumentar muito. E aí eu acho que eles não vão segurar.